Olá, sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui sobre o estudo, né, sobre Roma. Na aula passada nós falamos sobre a República Romana, como é que houve, né, a chegada do poder dos grandes das grandes oligarquias, dos grandes proprietários de terras, como é que as revoltas camponesas e as revoltas escravas vão dar a base, né, para a contestação da República, e como a República vai chegar ao fim, né, com os dois triunviratos. Primeiro com o Júlio César e depois no caso, com, né, o Augusto, né, que nós terminamos a aula da semana passada. Bem, então, hoje nós vamos focar, né, sobre a visão do Império Romano. Né? Então, o Império Romano como, né, o território mais amplo, né, da Europa, né, até então, o maior império até então dentro da Europa, né, que é, né, o Império Romano. Então, o Império Romano ele também ganha o nome de Mare Nostrum. Então, por que Mare Nostrum, né? Porque quando nós falamos em Império Romano, ele vai dominar toda a bacia do Mar Mediterrâneo, e ao dominar toda a bacia do Mar Mediterrâneo, ele vai controlar a circulação de produtos e pessoas, né, no Mar Mediterrâneo. E isso vai fazer com que os latinos, né, denominem a região do Mediterrâneo como território amplamente, né, conquistado por eles. Mas, assim, então vamos começar aqui. Então, o período que se inicia com o conflito do Segundo Triunvirato e a ascensão, né, dos governadores absolutos. Né? Então, chefiando a política, o exército e a religião romana. Então, no caso, o imperador vai ganhar a denominação de Augusto. Né? Então, culto aos deuses. Né? O imperador como um deus. Então, o império ficou marcado pelo auge do território romano, ocupando todo o Mediterrâneo, causando a expansão comercial e a aculturação dos povos, né, que eram considerados bárbaros, né, os povos não romanos. Então, no caso do Império Romano, ele vai circundar toda a bacia do Mediterrâneo, e todos aqueles povos que eram conquistados, que não tinham a sua base cultural, né, com a visão romana, vão começar a ser aculturados, vão começar a ser, né, romanizados. Né? Então, os conflitos populares darão fim à república, criarão a política do pão e circo, se tornando uma marca dos imperadores que para conseguir o apoio da população. Então, com a falta de recursos por conta da Pax Romana, para conseguir o apoio da população, os imperadores vão distribuir comida e vão proporcionar entretenimento a essas pessoas no Coliseu. Então, as batalhas dos gladiadores, entre outros episódios, né, que vão dar a conotação dessa visão de pão e circo. Então, o período do Império, né, será, né, determinante para a formação da cultura ocidental, mas sofrendo muita influência dos povos bárbaros e de uma nova filosofia vindo da Palestina, o cristianismo, que nós vamos ver, né, quando o Império Romano deixa de ser um império pagão para se tornar um império cristão. Bem, então, aquilo que nós estávamos, né, colocando. Então, toda a bacia do mar Mediterrâneo será dominada pelo Império Romano, entre um sistema, né, no caso das terras imperiais e as terras comunais, das colônias, que vão ser, né, o que nós chamamos de províncias, que cada general estaria incumbido de cada parte desse território, incluindo parte da ilha da Grã-Bretanha, que depois se tornaria a Inglaterra. Bem, então, nós vamos contextualizar aqui. Então, a partir do século II a.C., ao mesmo tempo que Roma vivia numa série de conflitos internos, as conspirações de guerra civil e suas influências, alargou-se para além da Itália. Então, o século I a.C. foi um período de instabilidade marcado por diversas revoltas políticas e militares que abriram caminho para a implementação do regime imperial. Então, no caso, era preciso ter quando nós falamos em tirania, a tirania era quando um político, ele, no caso, um cônsul, um senador, ele reunia sobre ele todos os seus poderes em um determinado período para que ele colocasse ordem na casa, né, então reorganizasse, acabasse com os conflitos e devolvesse o poder para o povo. Só que o primeiro triunvirato, nós temos a ascensão do Júlio César, né? Então, o Júlio César ele foi aclamado ditador perpétuo antes de ser assassinado. Então, no ano seguinte, Otávio,
né, futuro Augusto, sobrinho neto filho adotivo de César e um dos mais destacados generais republicanos, tornou-se um dos 3 membros do segundo triunvirato, uma aliança política com Lépido e Marco Antônio. Então, esse triunvirato ele vai dividir o império em 3 partes e eles tinham, né, que respeitar, no caso, né, a área de domínio de cada um deles. Né, no caso, não poderiam entrar com forças militares dentro da região de um, né, de um deles. Então, no caso, existia o conflito entre eles. E o Otávio ele vai sair vitorioso contra o Lépido e o Marco Antônio. Né? Então, a divisão do império entre Antônio e Otávio foi, né, efêmera. Então, as tensões entre ambos os períodos, né, que, né, seguiu da Batalha de Filipos, né, de 42 a.C., levaram à dissolução do triunvirato em 32 a.C. e ao confronto da Batalha de Ácio, em 31 a.C., no qual Marco Antônio e a rainha Cleópatra saíram derrotados. Né? Então, o subsequente, né, confronto em Alexandria, em 30 a.C., proporcionou a anexação do reino, né, de Ptolomeu por Otávio. Então, o Otávio ele vai, né, conseguir um feito, né, que foi realizado por Alexandre o Grande, que foi dominar a região, a cidade de Alexandria, que era dominado pelo rei Ptolomeu. Né, pelo Ptolomeu, que vai ser um dos irmãos, né, da Cleópatra, que eles estavam em guerra civil também por conta desse, né, de quem iria governar o Egito, e no caso, né, o Otávio que depois vai ganhar a conotação de Augusto, né, ele vai conseguir, né, dominar a região e vai conseguir anexar o território. Né, então aqui nós temos a imagem, né, do Otávio Augusto, e depois, né, a questão do culto à imagem dos imperadores. Então, o Principado. Então, no caso, o período romano, né, o período do Império Romano, ele é dividido em algumas partes. O primeiro é o Principado, que ele tem início no ano 27 a.C. Então, o Senado e o povo romano proclamam Otávio príncipe, né, que quer dizer que ele era o primeiro cidadão, então, como um imperador. Né, então, né, protocolo solar, né, de título de Augusto, como se fosse o venerado. Então, esse evento assinala o início do Principado. A primeira época do período imperial de 27 a.C. a 284 depois de Cristo. Então, o governo de Augusto pôs fim a um século de guerra civil, dando início a uma época sem precedentes, estabilidade social. Né? Então, prosperidade econômica e a Pax Romana. Então, a paz romana que se prolongou durante 2 séculos seguintes. Então, o Augusto ele vai conseguir consolidar as rivalidades dentro do império. Né? Ele vai conseguir agradar a essas oposições. No caso, né, ele vai dar uma estabilidade, né, que é a paz interna, mas os episódios de expansão territorial continuavam. Então, as revoltas nas províncias eram frequentes e rapidamente controladas. Segundo, né, então, sendo agora o único governador de Roma, Augusto iniciou uma série de reformas militares, políticas e econômicas em larga escala. Então, no caso, o Augusto ele precisava, né, colocar a casa em ordem. Então, uma forma que ele fez isso foi começar a satisfazer, né, a questão das vontades, né, dos seus comandados ou daqueles que dependiam da sua vontade. Então, o Senado atribuiu-lhe o poder de nomear os próprios senadores, né, e a autoridade sobre os governadores das províncias, criando o facto, né, do cargo, né, que mais tarde seria denominado de imperador. Então, no caso, o Senado ele começa a ser nomeado pela vontade do imperador. Então, isso vai fazer com que ele não tenha mais oposição. Então, isso faça com que ele tenha poderes plenos dentro, né, da Assembleia, e isso é um problema muito sério por uma questão de uma forma democrática de governo. Então, o Augusto ele plantou o princípio da sucessão dinástica, então sendo sucedido na dinastia Juliana Claudiana, então por Tibério, de 14 a 37, Calígula, de 37 a 41, Cláudio, de 41 a 57, e Nero, de 54 a 68. Então, por 54, Roma foi assolada por um grande incêndio. Em 68, Nero suicidou-se, sem deixar sucessores. Bem, essa questão do incêndio de Roma, então, esse período da dinastia Cláudia, né, Claudiana,
tem o seu fim em Nero, só que na história tem muitas coisas que não são bem explicadas, né? Então, dão a Nero o caso dele ter incendiado Roma. Na verdade, Roma era uma cidade que ela era construída, na maior parte das edificações, elas eram construídas de madeira. Então, qualquer incêndio tomava as proporções gigantescas. Então, Nero, quando ele morre, como o Augusto, ele iniciou um processo de hereditariedade, né, dentro da sucessão imperial. Como o Nero não deixou um filho, não deixou um herdeiro, então vai começar a ter problemas na sucessão. No caso, em 69 depois de Cristo, né, então durante o ano, né, dos 4 imperadores, Vespasiano, né, ascendeu ao poder e fundou a efêmera dinastia Flaviana, então muito lembrada pela construção do Coliseu em Roma, né, então sucedida pela dinastia Neva Antônia, a qual fizeram parte o imperador Nevas, né, o Trajano, o Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, né, que são imperadores que não terão tanto êxito, que não terão tanto sucesso como Augusto. Em 212, durante o reinado de Caracalla, né, então de 211 a 217, foi concedida a cidadania romana a todos os cidadãos livres. Né, mas, apesar desse gesto de universalidade, a dinastia Severa, né, foi marcada por vários tumultos ao longo das crises, né, do terceiro século. Uma delas foi a invasão e agitação, né, agitação social, dificuldades econômicas e peste, né, no contexto da periodização, né, da história. Então, essa crise é geralmente considerada um momento de transição entre a antiguidade clássica e a antiguidade tardia. Então, no caso, né, os camponeses, os escravos vão começar a buscar poderes políticos. Então, isso vai gerar várias revoltas. Um outro problema tem relação com a chegada, né, de povos que vinham do Oriente e traziam doenças junto com eles. Né? Então, com isso, né, com a circulação cada vez maior de fatos, de mercadorias e recursos econômicos, vai fazer com que haja essa transmissão dessa doença, e isso vai dar uma crise muito grande no período desse reinado, né, do Caracalla. Então, o imperador, né, ele se torna a entidade maior e ser venerado. Então, aqui nós temos uma imagem do culto, né, do imperador, né, dentro daquela realidade, daquele início do principado. Depois nós temos o dominato. Né? Então, o Diocleciano, ele reuniu o papel do príncipe e adotou o título de domini, então mestre ou lorde. Então, marcado pela transição do principado para o dominato, o estado da monarquia, né, absoluta, que se prolongou desde 284 até a queda do Império Romano, né, do Ocidente, em 476 depois de Cristo. Então, o Diocleciano, ele impediu o colapso do Império, embora seu reinado tenha sido marcado pela perseguição aos cristãos, né? Então, durante o seu reinado, o Império foi dividido numa tetrarquia, né, de 4 regiões, cada uma governada por um imperador distinto. Em 313, a tetrarquia entrou em colapso. Então, após uma série de guerras de sucessão, então Constantino ele emergiu e, como o único imperador e o primeiro a converter-se ao cristianismo, estabeleceu Constantinopla como a capital do Império Oriental. Então, ao longo da dinastia de Constantino e de Valentina, né, então o Império encontra-se dividido, né, numa metade ocidental e oriental, estão sendo o poder, né, partilhado entre Roma e em Constantinopla. Então, por que Constantino é tão importante? Porque até então os romanos eles estavam, né, eles perseguiam os cristãos. Então, por conta, né, de ser uma fé que eles consideravam uma fé subversiva, porque aceitavam a todos e isso iria minar a organização social de Roma. Então, quando o Constantino ele recebe uma visão no campo de batalha, então ele estava no conflito e ele tem um sonho que ele venceria a batalha e ele teria um sinal. Segundo a história, ele recebeu um sinal que seria o sinal da cruz do céu. Mas, né, isso representou a sua conversão. Na verdade, o Constantino ele vai permitir, né,
o rito, né, a questão do credo de todas as religiões dentro de Roma, e não perseguir mais, né, o cristianismo. Então, no caso, aí o Constantino ele abre as portas para o cristianismo, que vai crescer cada vez mais. Então, a sucessão dos imperadores cristãos foi brevemente interrompida por Juliano, que tentou restaurar a religião romana helenística. Então, Teodósio, o último imperador que governava o Império Ocidental e Oriental, ele morreu em 395 depois de Cristo. Então, após ter decretado o cristianismo como religião oficial do Império. Então, no caso, Teodósio, ele vai regulamentar que o Império Romano ele não tinha mais a liberdade religiosa que foi colocada pelo Constantino, então onde todos teriam a liberdade de professar sua fé de uma forma livre. Já o Teodósio ele vai começar a impor uma perseguição cristã sobre os outros modelos religiosos dentro de Roma. Então aí faz com que o cristianismo cresça cada vez mais como religião oficial do Império. Né? Então o cristianismo ele se torna, né, uma instituição forte dentro do Império Romano. Então aqui nós temos, né, uma imagem do Constantino, né, o Constantino como o primeiro imperador cristão de Roma. Então a crise política, as invasões bárbaras. Né, então a partir do século V depois de Cristo, o Império Romano começou a se fragmentar, uma vez que o elevado número de migrações de povos germânicos era superior à capacidade do Império em assimilar os migrantes. Então, embora o exército romano fosse, né, eficaz em repelir os invasores, os mais notáveis, né, dos quais Átila, o Huno, e o Império tinha assimilado de tal forma os povos germânicos com lealdade, né, duvidosa a Roma, que o Império começou a se desmembrar a partir de si próprio. Então, no caso, né, a partir do século V, tem um novo grupo, né, étnico que chega na Europa, que são os hunos. Então, os hunos vêm das estepes do leste da Europa, e eles vão, né, como eles viviam, eles tinham uma cultura nômade, eles vão começar a atacar as cidades ao norte, né, do Império Romano, primeiro entrando em conflito com os povos, né, germânicos, e isso vai fazer com que os povos germânicos invadam Roma. Eles começam a entrar dentro do território romano e se fundir com a população romana. Então, só que isso vai gerar uma lealdade, né, no mínimo duvidosa sobre aqueles membros. Isso vai fazer com que o Império Romano ele comece a desmoronar de dentro para fora. Então, a maior parte dos historiadores data que a queda do Império Romano do Ocidente ela é de 476 depois de Cristo, e o último imperador foi Rômulo Augusto, né, que foi deposto pelo líder, né, Érulo, né, Odacro, né, 476 a 493 depois de Cristo. Então, no entanto, em vez de assumir para si o título de imperador, Odoacro, né, ele substituiu o domínio do Império Romano do Oriente, né, então terminando assim com a linha dos imperadores ocidentais. Então, o Império Romano Ocidental ele acaba nesse momento, né, quando o Império ele é dividido e a parte ocidental ele começa a se fragmentar, e isso, a parte oriental vai ser governada pelos patriarcas, né, ali em Constantinopla. Então, ao longo dos séculos seguintes, o Império Oriental, conhecido como Império Bizantino, foi perdendo progressivamente os domínios, né, da parte ocidental, e o Império Bizantino terminou em 1453, com a morte do Constantino X, e ele foi conquistado, né, a cidade de Constantinopla, ela foi conquistada pelos turcos otomanos. Então, isso dá início ao que nós chamamos, né, de Idade Moderna. Né? Idade Moderna que tem como marco, né, a queda de Constantinopla e o início das grandes navegações. Então, aqui, né, nós temos uma imagem dos hunos, né, quando eles chegam em Roma e começam a promover, né, as suas mudanças naquela região. Bem, então, aqui nós temos, né, o resultado da crise. Né? Então, o Império ele é dividido em duas partes. Então, a parte em laranja é o que nós chamamos de Império Bizantino, que reunia Alexandria, do Egito, né, no caso, a Grécia, a cidade de Bizâncio, Constantinopla, a atual Turquia. E a parte em verde é o que nós chamamos, né, que nós vamos, né, no caso, onde é a Gália, né, que vai dar início ao Reino Franco,
a Itália e a parte da Alemanha, como as outras partes da Europa, vão se fragmentar no que nós vamos dar início, que nós chamamos de feudalismo. A Espanha, que é a Península Ibérica, que reúne a Espanha e Portugal, e o norte da África, serão dominadas pelos mouros, né, que nós chamamos, né, que deu início ao que nós chamamos do islamismo. Né? Então, o islamismo ele surge ali no século VIII e ele começa a expandir o seu território e vai dominar o norte da África e também a região da Península Ibérica. Então, para a gente concluir aqui, então, o Império Romano teve uma das grandes marcas, foi a expansão militar, a imposição dos seus costumes em sua conquista, fato, né, que a crise que se iniciou com a tentativa da Pax Romana. Então, as suas sucessões em relação aos povos bárbaros, né, então, as suas relações com os povos bárbaros causará a necessidade de transformações na política interna, fato que vai levar à modificação das relações, né, aos cristianismo, né, então com o cristianismo, buscando conseguir apoio dessa nova religião. Então a divisão territorial foi determinada para a queda do Império Ocidental, mergulhando essa região no período denominado de feudalismo, ao mesmo tempo que o Império Oriental, né, então o bizantino, vai continuar atuante até o século XIV. Né? Então nós temos, né, essa visão aí de como o Império Romano ele foi tão importante para a organização da cultura ocidental. Né? Então, mas esse foi o fim do mundo clássico, né? Então, a queda de Roma ela marca o fim do período clássico, né, da história humana. Mas esse é o fim, né, da cultura clássica? Lógico que não, né? Porque hoje muito nós discutimos sobre, né, filosofia, a questão da mitologia de uma forma mais ampla, né? Mas até que ponto nós vamos, né, chegar a isso? Bem, então, eu agradeço a todos, né, por estar acompanhando aqui o canal, né? Agradeço, espero que as aulas estejam ajudando, né, nesse período tão complicado que nós estamos vivendo. Né? Então, qualquer dúvida, me busquem, né, pelos grupos da sala, né, o grupo do WhatsApp da sala, precisando de alguma coisa, né, de alguma dúvida que ficou pendente, algum exercício. Então, agradeço a todos e até a próxima.